Texto muito conhecido, né? Muitas pregações você já ouviu, até hinos você já cantou, baseado nesse texto. Amém. Todos encontraram? Glória a Deus. E a Bíblia diz: aconteceu que Jesus estava junto ao largo de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Até aqui já estava bom, né? Porque o que menos as pessoas estão fazendo hoje é se apertar para ouvir a palavra de Deus. Olha quantos bancos estão sobrando aí. Não é verdade? Vou falar um pouco aqui agora. Que se esse tempo voltasse, onde as pessoas tinham prazer de ouvir a palavra de Deus, onde as pessoas elas se aglomeravam no templo, fora do templo, nas casas, para ouvirem a palavra de Deus. O salmista diz que melhor um dia recostado na porta do santuário do Senhor do que 1000 em outros lugares. O salmista estava dizendo: o templo está cheio, eu tenho que ficar na porta. A Bíblia fala de 4 homens que levou um paralítico diante de Jesus para ser curado, mas a casa estava tão cheia de gente, tão cheia de pessoas, que eles foram impossibilitados de entrar. Os 4 amigos subiram num telhado, abriram um buraco e desceram o homem diante de Jesus. Multidões que se apertavam para ouvir a palavra de Deus. Hoje sobra espaço. É dor no nosso coração. Como cristão, isso dói no nosso coração. E Lucas continua dizendo: então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. E em resposta Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Querido Deus e maravilhoso Pai, obrigado pela tua santa, poderosa, preciosa e verdadeira palavra. Que nesta noite ela seja agente de cura, de transformação, de posicionamento, de mudança em nossa vida. O nosso coração é solo fértil. A tua palavra, Senhor Jesus, vai ser lançada como semente, e ela vai germinar, criar galhos, folhas e gerar frutos. Em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar os vossos assentos nessa noite,
dizendo para o seu irmão: preste atenção. Deus quer falar com você nessa noite. O tema dessa mensagem é: a obediência nos leva além das nossas expectativas. É uma tendência do ser humano, é uma tendência de uma pessoa não abrir mão do controle da sua vida, não abrir mão do governo da sua vida. Todos nós, homens e mulheres, nós queremos governar as nossas vidas, nós queremos controlar a nossa vida, nós queremos dominar a nossa vida em todos os aspectos. Nós não gostamos de ouvir conselhos, nós não gostamos de ouvir direção, nós não gostamos de ouvir direcionamento, porque nós achamos que do nosso jeito, da nossa maneira, tudo se resolve mais fácil. Do nosso jeito, da nossa maneira, as coisas se tornam mais fáceis. Nós pensamos que do nosso jeito, da nossa maneira, tudo vai se resolver da forma que imaginamos. Nós pensamos que do nosso jeito e da nossa maneira, tudo vai acontecer no nosso tempo, na nossa hora, no dia e no momento que nós queremos. Isso chama domínio, total controle da nossa própria vida. Isso é natural. Nós nascemos com isso, desde criança. Uma criança não gosta de ser exortada pelo pai. Ela acha que ele é autossuficiente. Ela não precisa do pai para controlar a sua vida. Vocês sabem disso. Ela não aceita a correção do pai, ela não aceita o não. Porque é do ser humano controlar, ter o domínio da sua vida. Mas as coisas só vão se resolver, meus queridos. As coisas só vão acontecer na hora e no tempo de Deus. As coisas só vão acontecer em nossa vida quando nós abrimos mãos das nossas convicções para viver as convicções de Deus. Quando nós abrimos mãos das nossas vontades para viver as vontades e os interesses de Deus. Se você for ler aí na sua Bíblia, se você for ver aí no capítulo 5, o subtítulo desse tema está se relacionado à pesca maravilhosa e também ao chamado dos primeiros discípulos. Isso ou não é isso? Olha para você ver aí. Esse é o subtítulo. Mas se você for analisar esse texto, você vai ver que essa pesca não era maravilhosa. Ela se tornou maravilhosa. Ela não era maravilhosa. Ela se tornou maravilhosa. Concordam comigo? Pastor, por que ela não é? Porque não era. Uma noite inteira se pescou e nada se apanhou. O que tem de maravilhoso nisso? E isso acontece conosco. Isso que acontece comigo, acontece com você. Muitas das vezes, até aqui, ou até antes de você conhecer Jesus, a sua vida não era maravilhosa. Ela se tornou maravilhosa. Por quê? Porque antes de você conhecer Jesus, você tinha um total domínio e controle da sua vida. Agora eu digo para você, agora você não tem mais. A partir do momento que você erga a mão, confessa que o Senhor é Senhor da sua vida, é Salvador da sua vida, você perde o controle e o domínio da sua vida, porque agora quem te governa é Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse isso. Eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que isso quer dizer, pastor? Morreu minha vontade, morreu meus interesses,
Morreu o Paulo, agora Cristo vive em mim. Bate aí no peito e diz: Cristo vive em mim. Não tem isso de crente se converter e querer governar a sua vida. Crente, ele se converte, e quem passa a governar a sua vida é Jesus. A Bíblia diz que até então se passou uma noite e nada se apanharam. A pesca não era maravilhosa, mas se tornou maravilhosa. E por que isso aconteceu, pastor? Quando Simão Pedro abriu mão da sua convicção e se submeteu à voz, à direção de Deus. A Bíblia diz que Jesus avista 2 barcos e alguns pescadores, liderados por Simão Pedro, à beira do lago de Genezaré, lavando as redes. Eles passaram a noite inteira trabalhando, passaram a noite inteira pescando, e o resultado foi frustrante, decepcionante. A razão da decepção, da frustração, não era porque eles não pegaram nada. Era porque Pedro, ele era um empresário do ramo de pesca. Pedro, ele não estava ali no momento de lazer, no momento num hobby, como muitos homens gostam de pescar, eu também gosto. Ele não estava ali fazendo apenas isso. Pedro estava ali pescando, Simão estava ali pescando juntamente com seus amigos, porque era o seu meio de sobrevivência, era a sua empresa, era a sua fonte de renda, era através da pesca que eles levavam alimento para suas famílias, era através da pesca que eles honravam os seus compromissos. Mas Simão e seus companheiros pescaram a noite inteira e não pegaram nada, e ali eles tinham uma convicção, eles eram certo, que eles tinham que parar, não precisava mais pescar, não tenho nada a fazer a não sermos embora, vamos para casa, frustrados, decepcionados, iam deixar os seus clientes sem peixes, não ia levar dinheiro para casa. Mas foi nesse exato momento que aparece Jesus. A Bíblia diz que Jesus chegou, disse a Pedro, entrou no barco, disse a Pedro se afastar, que ali ele ia ensinar as pessoas, e logo após ter ensinado as pessoas, a Bíblia diz que Jesus, ele pediu para que Pedro fosse para a parte mais profunda do lago de Genezaré. A parte mais profunda. Simão Pedro disse a Jesus: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira. Eu imagino que ele disse: Mestre, nós estamos cansados. O que eu quero agora é uma cama. O que eu quero agora é descansar. Eu não vejo a hora de acabar de lavar essas redes. Eu quero descanso. Eu não quero mais pesca, eu não quero mais pescar, eu não quero mais... Eu sei, eu sou pescador, eu sei que agora não tem mais como pescar. Eu quero ir para casa. Nós trabalhamos a noite toda e de nada apanhamos. Para quem não sabe, no lago de Genezaré,
o período da noite era o melhor horário para se pescar, pois ali se pegava os maiores peixes, era no período da noite. E através desse estudo, que era o período da noite, isso me faz entender alguma coisa, que Simão Pedro, ele tinha plena convicção que já era o momento de pesca, acabou, não tinha como fazer mais nada, era para casa mesmo e acabou e pronto. E eu imagino que quando Jesus falou assim, ó, Pedro, Simão, vai para a parte mais funda do lago, e lá vocês vão jogar as suas redes de pesca para pescar. Eu imagino que Pedro, ele pensou assim, meu Deus, nós pescamos a noite inteira, nós pescamos no melhor horário, nós sabemos o melhor lugar, nós sabemos onde o peixe está, e se nós não pegamos nada, será que vai ser agora, de dia, que nós vamos pegar? Quantas vezes isso acontece conosco, né? Deus manda nós fazer alguma coisa, nós falamos, meu Deus, eu não estou errando em nada, estou fazendo tudo certo, por que eu vou fazer isso? Eu imagino que era o que o Pedro estava pensando, eu imagino. Deus fala conosco e nós dizemos, eu estou fazendo tudo certo, de nada estou fazendo de errado, agora o Senhor vem me falar que é do seu jeito, é eu que sei, na minha empresa é eu que governo, tá bom, o Senhor já me abençoou com a empresa, deixa eu governar ela, não é assim? No meu trabalho é eu que governo, no ministério é eu que governo, deixa eu assumir, deixa eu fazer, não é assim? Mas de vez em quando Deus fala assim, ó, vai para um lugar mais profundo, não é? Joga a rede, da onde que eu estou mandando? Quem já não ouviu isso? No versículo 5, Simão disse, mestre, havendo trabalhado, pescado, a noite não apanhamos nada. Mas na parte B ele disse, sob tua palavra, lançarei as redes. Amém? Sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Sabe o que isso nos ensina? Pedro estava dizendo para Jesus, eu sei tudo relacionado à pesca, eu sei a hora de pescar, se é hora de pegar o dourado, se é hora de pegar o giripoca, se é hora de pegar o piau, se é hora de pegar o pacu, o pintado, e sei aonde pegar, e sei como pegar. Mas agora, eu estou abrindo mão de tudo que eu sei, de todo o meu conhecimento, para viver o teu. E é assim que o cristão tem que agir. Quando uma pessoa se converte ao cristianismo, essa pessoa tem que abrir mão de todo o seu conhecimento do mundo, para seguir o conhecimento de Jesus Cristo. Quantas vezes? Quantas vezes o Senhor diz para você e para mim, abre mão do seu conhecimento. Abre mão da sua vontade. Abre mão do seu interesse. Abre mão do domínio, abre mão da confiança que está em ti, e se submeta à minha direção. Foi isso que Pedro estava dizendo. Pedro estava dizendo, Senhor,
eu estou abrindo mão da minha razão. Pedro tinha ou não tinha razão de ir embora? Fala comigo. Tinha ou não tinha? Tinha. Mas ele estava dizendo, eu estou abrindo mão da minha razão, meu Deus, para viver os planos que o Senhor tem para a minha vida. Nós somos muito cheios de razão. Nós somos muito cheios de razão. Pedro, ele sabia que o melhor horário para pescar era de noite, mas para Jesus era de manhã. Talvez nós pensamos que a melhor coisa para a nossa vida é isso, mas para Jesus não é, é aquilo. Você sabe qual que é o nosso maior problema, meus irmãos? É que nós confiamos demais em nós. Nós confiamos demais em nós, confiamos demais. Você não está entendendo o tanto que nós confiamos em nós. Jeremias 17, 5. A palavra do Senhor diz que maldito o homem que confia no homem. Não está se referindo a um homem confiar no outro. Está se referindo a um homem confiar nele mesmo. Um homem confiar na força do seu braço. Um homem confiar no seu conhecimento. Um homem confiar na sua razão. Maldito o homem que confia na sua razão. Nós confiamos tanto em nós, que há momentos que parece que nós não precisamos de Deus. Do tanto que nós confiamos em nós. Há momentos que parece que não é nós que servimos a Deus, é Deus que serve a nós. Porque nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não fala se Deus quiser. Fala, Deus, você tem que fazer. E não é assim não. Não é Deus tem que fazer não, meu querido. É se Deus quiser. Nós não servimos a Deus. Deus não serve nós servimos a Deus. Nós não somos bons não. A Bíblia diz que nós somos maus. O que aconteceu na sua vida, na sua família, até hoje, não é porque você é bom não, mas sim porque é a graça de Deus que te alcançou. É a bondade de Deus que te alcançou. Filipenses 2:3 diz: pois é Deus que produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Não é você. Repita comigo, não sou eu, é Deus. No verso 6, a Bíblia diz: fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, que as redes começaram a se romper. Sabe o que isso significa, meu querido? Que quando Deus assume o domínio, o controle da nossa vida, aquilo que é frustrante se torna em bênção. Até aqui era frustrante, daqui para frente se tornou em pesca maravilhosa. Não era mais pesca frustrante, não era mais pesca decepcionante, era pesca maravilhosa. No verso 8 diz assim: vendo isto, ou seja, Pedro viu aquilo. Vendo isso, acredito que ele se assustou. Vendo aquela rede cheia de peixe.
Vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou pecador. Esse pedido de perdão não está num contexto em que eu e você somos pecadores. Não está em contexto que Pedro estava pedindo perdão por causa de um pecado que ele havia cometido. Ele estava pedindo perdão porque ele confiava mais nele do que em Deus. Esse era o pedido de perdão de Pedro. E a Bíblia diz em Tiago 4,7, que se você sabe que deve fazer o que é o bem, fazer o que é certo e não faz, comete pecado. Pecado não é só roubar, matar, destruir, não. Pecado, você se confiar mais em você do que em Deus, é pecado. Então Pedro estava pedindo perdão, porque até ali, a confiança estava nele, era dele. Mas ele pediu perdão: Senhor, me perdoa, porque eu confio demais em mim, eu acho eu muito bom. O problema é que nós não achamos muito bom, nós achamos nós muito bom. Sou muito bom no que eu faço. Não. Foi Deus que te capacitou. Bom é Deus. Mas isso aqui me chama a atenção também em outra coisa. Pedro, ele recebeu a bênção, que foi tão grande, que se encheram dos barcos, e a Bíblia diz que quase se afundou. O que Pedro tinha que fazer? Na nossa carnalidade? Estou cansado, agora vou dormir, para casa. Vou vender meus peixes, pegar meu dinheiro e vou para casa. Pedro nos mostra que as bênçãos não podem nos afastar de Deus, mas sim nos aproximar. Ele ajoelhou, prostou diante de Jesus, em forma de humilhação e agradecimento e arrependimento, e falou: sou pecador. Diferente de muitas pessoas, que recebem uma bênção, recebem um milagre, nunca mais se vê ela. Nunca mais. Não é isso? Quantos de nós deveríamos agir como Simão Pedro agiu? Reconhecer onde estamos errando e pedir perdão. Não deixar as bênçãos nos afastar de Jesus. Deus está abençoando. Deus está me abençoando. Enfia a cara no trabalho. Trabalha dia e noite. Trabalha noite e dia. Não tem domingo, não tem feriado, não tem hora nenhuma. Trabalha igual doido, não tem tempo para Deus. Deus está me abençoando, agora é tempo de ganhar dinheiro. É tempo de ganhar dinheiro. Não é isso? A minha vida financeira foi resolvida a partir do momento que eu parei de trabalhar. Ué, pastor, então você está mandando para trabalhar? Não. Trabalhar igual doido, sem horário. Trabalhar igual louco, até 10 horas da noite, 5 horas da manhã. Quem me conheceu aí sabe o quanto que eu trabalhava. A partir do momento que eu falei assim: a partir de hoje, não há trabalho, não há cliente, não há ninguém que me afaste do culto, me afaste da presença, me afaste da célula. Não há. Mas você sabe por quê? Porque eu confiava em mim, eu confiava na força do meu braço. O irmão Juarez está aí, ele sabia. O irmão Juarez viu o quanto que eu trabalhava. E não fazia para pagar boleto. Por quê?
eu estava no controle da minha vida, eu estava no domínio da minha vida, a minha confiança estava em mim, não estava em Deus. Eu trabalhava o dia inteiro, chegava no final da tarde, ia somar o caixa, não tinha sobrado nada. Mas aí Deus não mandava eu trabalhar mais, mas aí eu ia. Deus mandava eu vir para a igreja, Deus mandava eu vir para a célula, eu não ia. Eu não ouvia e nem obedecia à direção de Deus. Versículo 11, a Bíblia diz assim: e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Sabe o que Simão Pedro fez? Deixou seus barcos, deixou suas redes, abriu mão dos seus clientes para seguir Jesus. Dia de domingo, eu ia para a loja, limpar a loja, lavar a loja. Não vinha para o culto. Dia de domingo, eu ia atender aquele cliente que não tinha tempo de fazer no decorrer da semana. E não vinha para o culto. Mas Pedro, ele deixou tudo. E seguiu a Jesus. Sabe o que isso significa? Perdeu o domínio da sua vida. Perdeu o controle. Ele falou assim: Senhor, agora eu não tenho mais renda. Agora eu não tenho mais nada para me sobreviver. Agora é o Senhor. É o Senhor que vai agir na minha vida. Você está entendendo o que esse homem fez? Você consegue imaginar a magnitude da decisão, o tamanho da decisão desse homem? Tem que ser cabra macho para fazer isso. Como diz o pastor Pedro, não pode ser frouxo. Tem que ser macho. Tem que ser macho, meu querido. Lucas 5. Nos mostra que a obediência e a fé nos leva além das nossas expectativas. A vontade de Pedro era encerrar a pescaria e descansar. Ficar ali na margem. Mas ficar na margem significa estar no controle das nossas ações. Ficar na margem significa estar no controle das nossas ações. Mas quando você decide, obedece e para aonde as águas são mais profundas, significa perder o controle das ações da sua vida e se submeter ao controle de Deus. É tempo de sair do raso, meu querido. Porque no raso, o controle está em nossas mãos. Porque no raso, o domínio está em nossas mãos. No raso, nós temos o poder de escolhas. No raso, a nossa confiança está em nós. Não é isso? Quando você está num lago, tomando um banho em algum lugar, você olha o seu filho. Ah, cadê o fulano? Cadê a Esther? Cadê a Esther, Leite? Não, está ali no rasinho ali. O que significa isso? No raso, a Esther está no controle. Não é? Mas se a Esther for para o fundo, aí a Esther não está mais no controle.
dela, ela está no controle de Deus. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Saia do raso, vai para o fundo. O que está acontecendo com os crentes dessa geração é que quer ficar só no raso, não quer se aprofundar, não quer se aprofundar em uma vida na presença de Deus, uma vida superficial, uma vida onde ele está no controle, uma vida onde ele toma as decisões, uma vida onde ele faz as suas próprias escolhas. Mas não é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer que nós vamos para o fundo, para onde nós não temos controle, para Ele mostrar que é Ele que está na direção da nossa vida, é Ele que está no governo da nossa vida. É isso que nós devemos fazer, é assim que nós devemos agir. Você sabe por que nada acontece? Sabe por que as suas expectativas são frustradas? Você está na margem. É no fundo que Deus quer te encontrar. É na profundidade que Deus quer te ver. O Senhor está nos convidando, meus irmãos, a ir para onde as águas são mais profundas, porque aonde as águas são mais profundas, nós perdemos o controle do nosso eu. Aonde as águas são mais profundas, nós dizemos não para o nosso controle, não para nossas escolhas, não para o nosso domínio, não para a nossa confiança, não para o nosso falar e não para o nosso pensar. Quem tem uma vida de profundidade, entende as vontades e os interesses de Deus. Nós temos uma grande dificuldade de entender os interesses de Deus para nossas vidas. Pedro também teve. Com certeza. Não foi fácil ele aceitar voltar novamente a pescar, não, meu querido. Ele só entendeu porque ele obedeceu a palavra de Deus. Só a obediência tem poder para fazer eu e você entender a vontade de Deus. Só a obediência nos leva para onde as águas são mais profundas. Deus nos convida nessa noite a sairmos às margens. Simão Pedro saiu da margem e tornou uma pesca frustrante em maravilhosa. Quem sai da margem torna uma família problemática em uma família abençoada. Quem sai da margem torna um casamento falido em um casamento de sucesso. Quem sai da margem vence o desânimo, vença a preguiça. Quem sai da margem sai de uma vida espiritualmente fracassada, para uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quem sai da margem consegue vencer os pecados. Quem sai da margem consegue vencer os vícios. Quem sai da margem e vai para onde as águas são mais profundas, não tem dificuldades que elas não conseguem superar,
não tem perdas que eles não conseguem superar. Ele diz: eu posso perder tudo, mas ainda tenho Deus. Ele é minha força, Ele é minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente no dia da minha angústia. Quem está da margem, meu querido, confia em Deus. Preste atenção nesse testemunho que eu quero encerrar. Eu ouvi esse testemunho esses dias atrás, num podcast de uma pessoa, onde ela disse que, essa pessoa, ela disse que havia perdido o seu pai. E se vocês não sabem, a perda mais difícil, a maior perda da vida de um homem, de uma mulher, é quando você perde os seus pais ou quando você perde os seus filhos. Não existe perda como essa. Talvez você fale: perdi todos os meus bens. É difícil, mas a maior perda é perder um ente querido, uma pessoa que você ama. Essa é a maior perda. E essa pessoa havia dito que havia perdido o pai dela. Um homem que era exemplo de pai. Essa pessoa disse que logo após o sepultamento, ela, sua mãe e seus irmãos não foram para casa, viveram o luto como é de costume. Eles foram para a igreja agradecer e adorar a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que quem vive uma vida de profundidade com Deus, não tem perda que ela não supere. Você pode ter uma certeza que o maior desejo daquela mãe, daqueles filhos, era ir embora para casa, viver o luto e às vezes chorar copiosamente. Mas uma pessoa que tem intimidade, um relacionamento, vive uma vida de profundidade com Deus. No dia das suas maiores perdas, ela vai para a presença do Senhor, agradecer e adorar o nome do Senhor. Uma pessoa que vive uma vida profunda com Deus, ela não fica presa nas coisas dessa terra, mas nas coisas que vêm do alto, nas coisas que vêm de cima, nas coisas de Deus. Só uma pessoa que tem uma vida de profundidade com Deus sai de um velório e vai para a igreja adorar e agradecer a Deus. Só. Ninguém mais faz isso. Ninguém mais. Vai para casa, chora, lamenta e reclama e pergunta por quê o Senhor levou. Se coloca de pé. Esse testemunho muito forte, muito poderoso, onde falou muito comigo. Testemunho de uma menina que não tinha um controle da sua vida, porque quem controlava a sua vida era Deus. Não tinha um domínio da sua vida, porque quem dominava a sua vida era o próprio Deus. Convido o Ministério de Louvor, pelo menos uma música nós vamos cantar para nós adorar a Deus aqui, pelo menos uma,